Denis, eu preciso falar muito com você, porque eu sou diretor do campus, mas eu sou extremamente acessível. Eu tô o tempo todo no corredor. A gente nota isso e as pessoas querem falar o tempo todo com você. Eu converso com todo mundo e ela... Ai, Denis, eu queria tanto... eu sempre quis fazer pedagogia, eu amo criança, mas eu conheci um pouco mais dos cursos de saúde, eu fiz uma experimentação na área de saúde e agora eu estou apaixonada por enfermagem. Quero fazer enfermagem, no ano que vem vai ter, eu vou mudar, o que você acha? Eu estou perdido. Falei, calma, calma. É assim, nada impede de você... Começou a pedagogia, conclui a pedagogia. E depois você é muito jovem. Você tem o tempo todo ainda para poder estudar, mudar e decidir, fazer de novo. Ou então você já pode decidir, não, então eu decidi, é isso que eu quero, e depois voltar e fazer a pedagogia. Mas a pessoa precisa entender o que ela acha que ela vai ser feliz. É aquilo que a gente escuta sempre e no final é isso. O que vai te fazer feliz. Não é só o diploma, não é só a carreira, mas é aquilo que vai poder te ajudar. Sim. Como ser humano, né? Como ser humano. O que você leva de volta para você mesmo, para sua família, para a sociedade. Ah, eu vou fazer isso porque ganha dinheiro. Tá, você pode até ganhar dinheiro. Só que você tem que pensar que para ganhar dinheiro com essa profissão que você está escolhendo, você vai ter que se dedicar muitas horas do seu dia. E chega um momento que se isso não te satisfaz, não tem dinheiro que pague. Né? E outra, profissional insatisfeito, ele não ganha dinheiro. Não. Você pode estar na melhor profissão, na profissão mais rentável do mundo, se não te fizer feliz, você não você não tem incentivo para buscar mais, para estudar, e aí não ganha dinheiro, né? Tem isso também. E sobre a questão da Revolução 4.0, das máquinas que vão substituir, na verdade as profissões elas vão se transformando, né? Então hoje você tem um profissional que é um youtuber. Então. Você tem um profissional que daqui a pouco a gente vai estar formando operadores e gestores de drones. Né? A gente tem drone em tudo quanto é lugar agora, eu preciso formar essas pessoas, eu preciso capacitar. Mas já existe alguma coisa para youtuber, por exemplo? Tem. Publicidade? Tem os cursos da área de comunicação, eles já começam a ter essa outra configuração. Olha que então, legal. O que eu digo sobre isso? Tem gente, uma vez saiu uma matéria aí recentemente, falando assim, olha, as profissões que deixarão de existir nos próximos 5 anos. Aí falaram, contador, advogado. Advogado todo ano fala que vai deixar. Não vai existir mais. Gente, nunca vai deixar de existir um advogado, um contador. O que está mudando é o tipo de experiência. Então o advogado hoje não pode ser aquele profissional que simplesmente está ali no escritório fazendo petições, vai lá no fórum. Não, o advogado ele tem que ser muito mais um consultor para o cliente dele. Ele tem que trabalhar essa questão da consultoria, dar as melhores soluções para aquelas situações, seja empresarial, seja qualquer outro caso. Né? Então, esse é o perfil do novo advogado. Sim. Assim como o contador. Hoje em dia está tudo muito informatizado. O contador, né, a pessoa que faz contabilidade, ele não precisa lá ficar fazendo balancete, razonete. Não é isso, isso daí vem pronto. Ele precisa entregar a análise. Quais as melhores análises para aquele cliente dele. Ou seja, o profissional também vai ter que se capacitar, né? Claro, ele vai ter que se aquele que tá sentado, eu sou contador e chega, já tirei meu registro, não. Ou o advogado também, já tirei minha carteira da OAB, agora é só atender? Não. Não é. Ou vai se atualizar ou realmente sai do mercado. Eu vou falar de uma profissão assim que está diretamente ligada ao meu trabalho, que é o professor. Professor. Então as pessoas... Ontem, por acaso, eu dei uma palestra, né, um treinamento sobre metodologias ativas. Então a gente convidou um colégio que esteve lá na São Judas, a gente colocou na sala de metodologias ativas
e eu dei uma palestra. E a grande ansiedade desses professores é assim: nossa, Denis, eu tenho que disputar agora minha aula com um smartphone. Aí é que tá, é quebrar esse paradigma. O professor não precisa disputar a aula dele com o smartphone. O smartphone é um aliado. É um aliado. Então eu dou o seguinte exemplo. Eu dava aula de logística, né? Eu digo dava porque atualmente eu não consigo mais lecionar por conta das atividades, mas... Então, antigamente, se eu desse uma aula de logística, o que eu teria que falar? Eu ia para a lousa, ia colocar o conceito. Logística é o processo de fazer isso, aquilo, blá, blá, blá. Se eu colocar um conceito desse, os alunos, cada aluno vai pegar o smartphone, cada um vai entrar e vai achar definições milhares. Então, não é mais o papel do professor, aquele professor conteudista. Eu vou passar conteúdo, escreve aí. A função do professor hoje é de um curador, é o curador do conhecimento. O que é ser curador do conhecimento? É aquela pessoa que vai direcionar. Eu vou te dar um exemplo. Hoje em dia a gente tem o famoso Dr. Google, né? O Google resolve tudo. É remédio, é médico, é tudo. Então, eu ia dar esse exemplo porque é isso, assim, eu tô com uma dor na perna. Peraí. Então, antes de ir no médico, o que eu faço? Eu vou lá no Google e coloco dor na perna direita com vermelhidão. Eu tento colocar o mais próximo da descrição. Só que aí o Google vai me trazer diversas coisas. Então, assim, eu vou entrar numa página que vai dizer: você vai morrer em 3 dias. Sim. Eu vou entrar em outra página que vai dizer assim: isso daí é uma picada de inseto. Ou seja, eu vou ter vários diagnósticos supostos. Que a internet está me trazendo o quê? Uma informação. Mas no final, o que eu vou ter que fazer? Procurar eu vou ter que ir no médico. E aí eu vou chegar no médico e vou falar: doutor, eu já olhei no Google e eu já vi que pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Qual das 3 é? Aí o médico vai olhar a sua perna. Não é a perna que está no Google, ele vai olhar a sua. Ele vai pegar, olhar, vai falar assim: ó, a sua não é essa, nem essa, nem essa. É uma outra coisa, a sua perna tem isso. Toma esse remédio e vai para casa. Ou vai fazer um exame, vai colher um exame. Então, qual é a função do professor na sala de aula? Eu, por exemplo, hoje eu falaria para os alunos: olha, a próxima aula a gente vai falar de reciclagem, logística reversa, que é o retorno dos materiais para as indústrias. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pesquisar tudo que vocês podem sobre isso e a semana que vem a gente vai discutir. Eu não preciso passar as definições. Eles vão me trazer as definições e a gente vai discutir. Eu tenho que aproveitar o momento presencial para que seja produtivo. Porque o que acontecia antes? Na época que a gente estudou, era assim. Você passava metade da aula, ou às vezes muito mais que a metade da aula, escrevendo. Eu tinha professores que assim, enchia a lousa, aí copia. Aí você acabava de escrever, você pensa: agora ele vai explicar. Não, apaga, copia. Aí você fala: o professor vai explicar. Não, depois do intervalo, que agora já está no horário do intervalo. E aí você virou o quê? Um copiador. Né? O que você aprendeu? Você só copiou. Né? E aí ele pegava 5, 10 minutos para poder fazer um apanhado daquilo. Então, não é mais essa a realidade. Então, esse exemplo do professor que eu estou trazendo aqui serve para todas as profissões. A gente precisa repensar. Será que eu tenho que usar a tecnologia como meu aliado, não como meu inimigo? Sim. E assim serve para o advogado, para o contador, para todas as outras profissões. Então, o ser humano nunca vai ser substituído, mas a gente precisa de pessoas qualificadas. A Sueli Correia, ela fala que, inclusive ela é professora. Um beijo, viu, Su? Ela fala: concordo que a máquina não substituirá o homem. Por melhor que seja, ela não tem coração. É isso que faz a diferença. Não tem coração. Gente, é isso. E eu vou dizer mais uma coisa, pegando um pouco desse gancho que a Márcia falou da minha experiência internacional. Hoje a gente vive essa crise de identidade, né? Muita gente querendo ir para fora do país. Realmente está difícil, é violência, é trânsito, é uma série de coisas que deixam a gente bem chateado. Mas eu adoro ser brasileiro. E não é aquela coisa assim, piegas, não, eu falo,
por experiência própria, adoro ser brasileiro, já trabalhei fora, tive a oportunidade de trabalhar fora, e nós brasileiros temos uma qualidade, uma característica que é única. A gente tem uma criatividade, um jogo de cintura. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei um tempo no México e todos os dias eu tinha que ir no aeroporto da cidade do México para fazer liberação de mercadorias. Né? Que eu trabalho, antes de trabalhar na área acadêmica, eu trabalhei com logística, comércio exterior. E aí, o que acontecia? O aeroporto era muito distante de onde ficava o escritório que eu estava. E eu ia com esse mexicano, a gente ia lá para o aeroporto, e chegava no aeroporto invariavelmente, esse mexicano, a pessoa lá da alfândega falava assim, faltou um documento, falta um carimbo, falta uma assinatura. E? Ok, o que ele fazia? Voltava comigo, entrava no carro, ia para o escritório, batia o carimbo e voltava lá. E eu fiquei olhando aquilo, né? Falei, gente, mas será que eles nunca pensaram que ele pode levar o carimbo e... Aí eu falei um dia isso pra ele, né? Eu falei assim, olha, eu já percebi esses dias, né, que tá acontecendo isso. Eu falei, por que você não pega todos os carimbos, deixa no seu carro e a gente leva lá? Ele olhou, isso é coisa de brasileiro, não pode fazer isso. Eu falei, mas escuta, quem disse que o carimbo tem que ser batido na empresa? O carimbo tem que, a não ser que você assine, você não vai assinar por outra pessoa, é só carimbar. Carimbo, você leva o carimbo, preciso do carimbo X, tá aqui, ó, tá, carimbo. Preciso do Y, tá aqui. Você não precisa ficar indo e voltando, indo e voltando. Aí ele olhou pra mim assim, falou, mas a gente não pode fazer isso. Então, sabe aquela coisa assim, quadrado, né? E o brasileiro realmente é muito, muito criativo. Bom, gente, nós estamos aqui ao vivo nos estúdios da TV Thalita News e também pelo Facebook Márcia Tasquete, falando com o Denis Lopes, que é diretor da Universidade São Judas aqui, Unidade Guarulhos. E nós estamos falando de Revolução 4.0, estamos falando de carreira, de mercado de trabalho, que hoje com o índice de desemprego que nós estamos vivendo, porque inclusive seria até uma pergunta que eu ia fazer para você, porque essa tecnologia toda, né, Denis,